Olá, boa tarde, queridos irmãos. Espero que estejam a passar um tempo bom, uma semana boa, apesar das condições em que vivemos. Mas damos graças a Deus que nos vai ajudando a viver o dia a dia e nós o louvamos pelo seu cuidado, como diz lá no livro de Lamentações de Jeremias, a sua misericórdia se renova em cada manhã e grande é a sua fidelidade para conosco. E nós só o podemos louvar. Amados, estamos aqui mais uma vez para fazermos a nossa reflexão. Como eu tinha mandado na mensagem que enviei aos irmãos, dizendo que, segundo as orientações do pastor Joed, que prepara, digamos assim, o plano dos estudos bíblicos em cada grupo familiar, portanto, nós ainda vamos continuar no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, porque temos seguido, digamos assim, os grupos estudam, seguem a sequência das pregações do pastor. Portanto, como ainda estamos no Sermão do Monte, vamos continuar a fazê-lo. Uma semana nós tivemos um texto diferente, tendo em conta o contexto em que estamos a viver, e portanto não podemos fazer as coisas também mecanicamente só. Então foi necessário naquele momento então refletirmos sobre o texto daquela oração de Salomão que Deus acabou por responder. Mas hoje então iremos regressar ao Sermão do Monte, no capítulo 6. Então iremos continuar o nosso estudo. Nós já analisamos mais ou menos essa parte final do capítulo 6, mas nunca é demais voltarmos ao texto bíblico. E o versículo base que nós teremos nas próximas semanas é o versículo 25. Embora hoje, então, o destaque nos outros grupos também seja o versículo 26. Mas começaremos sempre, ou recomeçaremos sempre no versículo 25, porque o versículo 25 acaba por ser a tese, digamos assim, a ideia geral do ensino do Senhor Jesus Cristo, e a partir desse versículo, então, vamos seguindo para os outros versículos. Portanto, o nosso versículo de referência de hoje é o versículo 26, e não o 25 como eu mandei ontem, mas então vamos ler o 25 e o 26. Então gostaria de pedir aos irmãos para me acompanharem na leitura da palavra do nosso Deus. Mas antes disso eu gostaria de ter uma palavra de oração, apesar de estarmos longe uns dos outros, mas podemos falar com o nosso Deus, porque Ele não precisa de uma conexão física para estar a ouvir as nossas orações. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor, pela tua graça, pela tua misericórdia para conosco. Pedimos que neste momento, oh Pai, tu nos ajudes a compreender o significado da tua palavra e a tua mensagem para cada um de nós. Abençoa-nos, orienta-nos durante o tempo da nossa reflexão. Que o Espírito Santo nos possa encher de sabedoria, de discernimento e também de visão para entendermos e vermos aquilo que de facto tu queres para as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te amamos, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Em nome do Senhor Jesus é que tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então eu vou ler e peço aos irmãos também para acompanharem lá em casa com as vossas Bíblias. Então diz assim o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Esta é a pergunta que o Senhor Jesus faz aqui. Podemos dizer que é uma pergunta retórica, e a pergunta retórica é aquela pergunta feita, mas que já antecipa mais ou menos a resposta óbvia, não é? Portanto, quando Jesus pergunta aos seus discípulos se eles não eram mais importantes ou mais valiosos do que as aves, obviamente que a resposta clara era sim, eram mais valiosas do que as aves do campo. Então essa é a grande pergunta do Senhor Jesus Cristo, e que a partir daí então ele vai desenvolver o seu ensino e o seu pensamento. Mas eu acho que para nós refletirmos um pouco sobre esse tema do valor da vida e do valor do corpo, em contraste, digamos assim,
com o alimento e o vestuário, é bom refletirmos um pouco também sobre aquilo que é prioritário e aquilo que é acessório. E aquilo que funciona como serviço e aquilo que funciona como o beneficiário desse serviço. E o Senhor Jesus Cristo, com uma sabedoria extraordinária, como só Ele podia colocar as coisas desta forma, então Ele estabelece uma grande diferença em termos de valores entre a vida e o alimento, entre o corpo e o vestuário. Mas eu queria sugerir aos irmãos que, para entendermos, embora o Sermão do Monte tenha sido pregado, elaborado num contexto específico, mas o Senhor Jesus Cristo, como um bom mestre, foi repetindo várias vezes os seus ensinos. Portanto, há discursos similares nos evangelhos que mostram que ele várias vezes foi repetindo o seu ensino. E eu queria convidar os irmãos para abrirem comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12. Porque este capítulo, embora não seja ou não transcreva o sermão completo, como Mateus faz aqui no Sermão do Monte, nós iremos ver uma base, digamos assim, que nos vai ajudar a entender o que estava por detrás do ensino do Senhor Jesus Cristo. Então vou convidar-vos a abrirem no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Então nós iremos ler a história que Lucas conta aqui, a partir do versículo 13. Portanto, Lucas 12, versículo 13. Nós conhecemos a história, mas essa história nos vai ajudar a perceber, digamos assim, o padrão que o Senhor Jesus está a estabelecer lá em Mateus capítulo 26. Então, vou ler aqui na minha versão, Lucas capítulo 12, verso 13, ou a partir do versículo 13. Diz assim: E disse-lhes um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Irmãos, notem essa máxima aqui do versículo 15. E ele continua: E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, bebe, come e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que haveis de comer, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que não semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Então, essa história que o Senhor Jesus vai contar aqui, que é uma parábola, portanto, uma comparação, uma ilustração, um esclarecimento para um princípio espiritual. Então, o Senhor Jesus que vai contar a história de um homem, portanto, que tinha muitos bens e que tinha uma fazenda, e a fazenda tinha produzido em abundância, e ele já não sabia o que fazer porque a abundância era grande, desculpem aqui a repetição, e ele começou a ver o que é que eu vou fazer. Então veio uma ideia genial para ele, disse: então vou derrubar, destruir, portanto desconstruir os celeiros que eu tenho, portanto os armazéns que eu tenho, porque já não cabe lá o produto. Este ano a produção foi maravilhosa, então vou reconstruir outros maiores e depois vou folgar, porque o que tenho garante-me uma vida longa. O que tenho garante-me uma segurança do futuro. O que tenho que conseguir produzir neste ano estabelece para mim uma espécie de seguro de vida para muitos anos. Então a única coisa a fazer agora é descansar, comer, beber e folgar.
são expressões de alguém que está, portanto, que se sente realizado na vida e que dorme descansadamente porque, afinal de contas, o futuro já está garantido. E este é o quadro que Lucas nos vai dar, e a partir dali então vem uma parte do ensino de Jesus, portanto, condizente com o que nós temos aqui no Sermão do Monte. Então isso ajuda um pouco a entendermos essa máxima que o Senhor Jesus está a estabelecer aqui, entre o valor da vida e do corpo em relação ao valor do alimento e do vestuário. Sem dúvidas que essa quarentena acaba por nos trazer uma ilustração prática, pragmática, experimental, para vermos, afinal de contas, nem tudo aquilo que nós desejamos na vida é de facto essencial. Há coisas que são acessórias, há coisas que não têm tanta importância, embora nós, no momento de paz e de tranquilidade, tendemos a valorizar ou a sobrevalorizar aquelas coisas que são apenas acessórias. E este confinamento, portanto, está a ajudar-nos a selecionar tudo, não é? A ver o que é funcional. O que é que vale a pena adquirir hoje no hipermercado? O que é que vale a pena para o dia a dia? Portanto, há muitas coisas que nós fazíamos que já não fazemos. É claro que temos saudades dessas coisas, mas continuamos a viver, o que mostra que a nossa vida é muito mais importante do que aquelas coisas que nós fazíamos. Passeios, portanto, visitas a museus e outras coisas. É claro que gostamos da cultura e a cultura faz bem, mas nós agora não temos possibilidade de fazê-lo. É claro que pela televisão, ou pelas gravações, pela internet podemos fazer tudo isso, mas o facto é que nós não estamos lá presencialmente. E aqueles sítios onde a gente ia passear, usar o nosso tempo, etc, etc. Portanto, estamos todos confinados em casa. E a nossa vida continua. E essa é mais uma prova de que a vida é muito mais importante do que aquelas coisas que Deus colocou ao nosso dispor para contribuírem para o bem-estar da vida. E ao mesmo tempo também com o nosso corpo. O nosso corpo é muito mais importante do que o vestuário, né? Eu já disse isso da outra vez e quero repetir isso, que estando em casa nós não precisamos de tantas mudas assim. Afinal de contas, o que colocamos no corpo, de acordo com a temperatura da casa, basta para aquele dia. E há algumas pessoas até passam o dia todo de pijama, porque não vão sair, ou porque fizeram as compras no dia anterior, então não vale a pena trocar de roupa porque não vão sair. O que só prova a tese que o Senhor Jesus Cristo está a defender aqui. Ele diz que a vida é muito mais importante do que o alimento. Ou seja, Deus criou o alimento para sustentar, para suprir as necessidades da vida. Ele criou-nos com algumas necessidades e criou também condições para que essas necessidades fossem satisfeitas. Então os alimentos não são mais do que um contributo, um benefício para a vida biológica neste caso. E o vestuário também. Portanto, há pessoas que não têm muita roupa. O que têm é adaptado às circunstâncias ou às épocas do ano, ou às estações do ano. Portanto, é adequado para que possam exercer a sua função principal, que é cobrir o corpo e proteger o corpo de certa forma. E o Senhor Jesus está a dizer que nós precisamos de ver aquilo que é essencial e diferenciar o essencial do acessório. E, irmãos, essa é uma grande verdade. A nossa vida é muito mais do que aquilo que nós possuímos. Tal e qual como o Senhor contou a parábola daquele homem, mostrando que ele confiava e ele qualificava a sua vida de acordo com aquilo que o seu campo tinha produzido. E pensava que com base naquilo que possuía, portanto, ele tinha a garantia de muitos e longos anos de vida. E naquele dia ele teve uma grande surpresa. Foi-lhe comunicado que, portanto, a sua vida estava a chegar ao fim. E a pergunta que se colocou àquele homem era a seguinte: então, tantas coisas que acumulaste, para quem serão? Portanto, passaste toda a tua vida a acumular isso. É claro que é resultado do teu trabalho. Sim, senhor. Mas tu colocaste toda a tua confiança naquilo que ganhaste. Ou seja, em vez de valorizar a vida naquilo que é, tu passaste a valorizar a vida por aquilo que possui. E aquilo que possui, como não é o que determina a longevidade da tua vida, tens uma informação hoje para ti: vais morrer. Então, aquilo que tu acumulaste, que para ti significava o valor da vida, para quem será? Então, naquela parábola estabelece-se exatamente uma grande diferença entre a vida propriamente dita e as outras coisas que podem contribuir para o bem-estar da vida, como os alimentos e o produto do nosso trabalho.
Então o Senhor Jesus Cristo estabelece o grande princípio ali. E aquele homem que foi identificado ali como um homem insensato, ele era insensato porque era rico para com este mundo, para com os bens deste mundo, desta terra, e pobre para com Deus. Então, no fundo, o que o Senhor Jesus Cristo está a ensinar é que a nossa vida, e sobretudo uma vida relacionada com Deus, é muito mais valiosa, é infinitamente mais valiosa do que tudo aquilo que nós podemos possuir. Portanto, aqui temos que estabelecer um princípio. O que define o valor da nossa vida não é tanto aquilo que nós temos, é exatamente aquilo que nós somos. Portanto, a vida, como o corpo, que é a parte exterior da nossa personalidade, são mais importantes. E tudo aquilo que nós fazemos, no fundo, serve para beneficiar a nossa vida e o nosso corpo. E a vida, na sua forma mais abundante ou mais profunda, tem a ver com a vida no seu relacionamento com Deus. Então o Senhor Jesus Cristo diz aqui, usando uma ilustração, diz: olhai para as aves do céu. Estas aves não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Portanto, a ideia aqui é exatamente aquilo que nós lemos em Lucas. Portanto, as aves procuram alimentar-se e cuidar de si de acordo com a oportunidade que Deus lhes dá em cada dia. E o Senhor Jesus está a ensinar aqui que a nossa maior preocupação deve ser o alimento diário. Como ele já tinha ensinado na oração do Pai Nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. Ou o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Portanto, o princípio bíblico é que nós devemos reconhecer aquilo que Deus faz na nossa vida, devemos viver a nossa vida de acordo com o presente que o nosso Deus nos está a conceder. E temos que viver a nossa vida também valorizando muito mais a vida em si do que os acessórios que servem para beneficiar a vida. É claro que se nós não temos alimentos, não temos as outras coisas, o próprio corpo, obviamente, também vai passar por dificuldades, pode ficar doente. Mas isso não significa, mesmo tendo essa verdade na nossa mente, não significa que os alimentos sejam mais importantes do que o corpo. Porque eles, de facto, beneficiam o corpo, mas eles são apenas instrumentos para o bem-estar do corpo. Porque nós próprios sabemos que quando não estamos bem de saúde, ou estamos gravemente doentes, ou em coma, etc., às vezes até nem pensamos no alimento. Portanto, nem sequer temos a estrutura mental para pensarmos na comida, por exemplo. Ou, mesmo não estando gravemente doente, mas se tivermos uma perturbação gástrica ou uma má disposição geral, nós perdemos a vontade de comer, porque o próprio corpo não está bem, nem está preparado para receber os alimentos. Então, essas experiências todas mostram que o mais importante é a vida. E, sobretudo, a vida com Deus. Então, tudo deve ser feito em função do bem-estar da vida. Tudo deve ser feito em função do bem-estar e da proteção do corpo. Portanto, tudo aquilo que nós temos não pode ser sobrevalorizado ao ponto de suplantar a importância tanto da vida como do próprio corpo. Mas nós também sabemos que até o próprio corpo um dia vai chegar ao fim da nossa vida e nós veremos o nosso corpo a ser desintegrado, transformado em pedaços, não é? Em partículas, portanto, minúsculas. Portanto, até o próprio corpo é alimentado, mas até um determinado momento. Não é? Vai chegar o momento em que não dá para alimentar mais porque o corpo vai desistir da sua existência. Graças a Deus, a Bíblia nos promete a ressurreição do corpo, porque nós, no futuro e na eternidade, ainda teremos corpos, embora corpos glorificados. Então, o ensino e o princípio que o Senhor Jesus estabelece nesta passagem é maravilhoso, para nos mostrar que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, somos muito mais importantes do que qualquer outra criatura à face da terra. Portanto, tudo aquilo que Deus criou e que nos serve de ilustração e de ensino em relação ao cuidado de Deus é menos importante do que nós. Portanto, se Deus tem cuidado da erva do campo ou das aves dos céus, como a passagem diz, então a pergunta é, será que Ele não cuidará de nós? E essa experiência da quarentena está a provar isso, não é, irmãos? Nós já estamos há muitos dias. Se calhar no princípio pensávamos assim, depois de 3 dias ou de uma semana nós não vamos aguentar isso. Mas o facto é que já passaram muitos dias, algumas semanas, e nós ainda continuamos a depender de Deus.
não é? E acordamos em cada dia, temos o pão, temos o ar que respiramos, e isso é motivo de gratidão a Deus, não é? Como aquele homem, eu vi uma imagem que chegou uma informação da filha daquele homem que foi o primeiro, portanto, o primeiro ou o segundo morto em Portugal, aquele homem banqueiro, e veio uma informação, circulou uma informação em que a filha diz que nós pertencemos a uma grande família, mas o meu pai morreu sufocado com falta de ar, não é? Algo que nós nem compramos, recebemos de graça ao longo de toda a nossa vida, e nós nem sequer pensamos que aquilo é uma bênção de Deus. E muitas pessoas que estão a sofrer pelo coronavírus, portanto, estão a passar pela aflição. Não é? É preciso, portanto, bombas, é preciso aparelhos que suplementem, portanto, o seu sistema respiratório. E nós passamos toda a vida, muitos anos de vida, nem sequer nos lembramos que o próprio oxigênio que nós recebemos é uma bênção da parte de Deus para servir ao nosso equilíbrio de vida. Então nós somos muito importantes no sentido de criaturas elevadas diante do nosso Deus. Então, se Deus cuida das criaturas minúsculas ou menos importantes, então com toda a certeza que Ele nunca se irá esquecer de nós. Esta é a grande lição que este versículo 26 nos transmite. E eu queria reler esses dois versículos, portanto 25 e 26, para concluirmos a nossa reflexão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amados, nós como criatura extraordinária de Deus, e nós crentes ainda como filhos e filhas de Deus, será que Deus cuidará menos de nós do que cuida das pombas, dos pardais, das gaivotas? E que todos os dias eles têm o alimento suficiente para aguentarem aquele dia? Será que Deus tem menos importância? Será que nós temos menos importância para Deus? É claro que não. Então, se nós temos muito mais importância diante de Deus, se nós valemos muito mais, então qual deve ser a nossa gratidão diante de Deus? E o nosso descanso nas mãos e sob os cuidados desse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Que Deus de facto nos ajude, que Ele consolide a nossa fé, que esse confinamento, que esta quarentena nos ensine a dependermos mais de Deus e a confiarmos no cuidado do próprio Deus. Como diz Pedro, devemos humilhar-nos diante desse grande Deus e depois devemos levar perante Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então que Ele nos dê essa humildade, mas também uma humildade dependente, que sem sombra de dúvida nós possamos depender de Deus. É claro que não sabemos daquilo que o futuro nos reserva. Nós não sabemos depois da quarentena como será a situação econômica pessoal de cada um de nós, do país, do continente europeu, do mundo, mas o que nós sabemos é que Ele nos vai ensinando a viver o dia a dia. Que de facto essa aprendizagem prática e pragmática, experimental, sirva de consolo, de conforto e também de segurança para a nossa confiança em Deus. Que Ele ricamente nos abençoe e que nos guarde em cada dia das nossas vidas. Amados, é um prazer muito grande e quero terminar esta reflexão dizendo que tenho muita saudade dos irmãos, dos nossos tempos de conversa, de estudo da palavra, de oração, de cânticos, e esperamos em Deus de que ainda vamos ter essa alegria de estarmos juntos. Quero terminar para dizer mais uma vez que Deus é bom e Ele está a provar-nos de que em cada dia a sua graça é constante e a sua misericórdia de facto está a renovar-se em cada dia das nossas vidas. Que Ele ricamente nos abençoe.
termino aqui para dizer aos outros irmãos que têm ainda o programa Zoom que conseguiram instalar. Então, às 8h30 entraremos em contato para conversarmos um pouco, matarmos as saudades, rever o rosto dos irmãos e também partilharmos alguns assuntos que tivermos ali para a oração. E aqueles irmãos que não podem fazer, têm o WhatsApp e podem colocar motivos de oração, e vamos continuar a estabelecer essa relação tão maravilhosa e tão formidável que Deus nos permitiu ter. Isso vai criando em nós cada vez mais a saudade para que no dia do reencontro físico, então, possamos celebrar a graça e a bondade do nosso Deus. Que Deus ricamente nos abençoe. Tudo isso para a sua honra e para a sua glória. Amém.